Graça e paz, irmãos, que tenham tido uma semana abençoada e continue esse fim de semana também na bênção. Hoje vamos falar sobre perdão, sobre cobrir pecados. Nós sabemos o único que pode fazer isso por nós. Oremos. Deus Santo, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor de nossas vidas, aquele Deus que derramou o Teu sangue, Pai, para cobrir, Deus, a multidão de pecados nossos, Deus, tirarmos, Deus, do lamaçal, e colocarmos sobre a rocha firme, Deus, que é o Senhor, e nos manter, Pai, firmados, Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Deus, vem falar conosco, Deus, através da Tua palavra nesse momento, Pai. Abençoa, Deus, os irmãos, aos amigos, aqueles todos, Deus, que estiverem nos ouvindo neste momento, Deus, cubra de bênção, Pai. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Gênesis capítulo 3, verso 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O homem estava bem, estava na bênção, né? Esse estava rolando na bênção mesmo. Adão, Eva, no que tinha de melhor, Deus colocou. Estava no Éden, no jardim, na parte mais linda, na parte perfeita. O Senhor estava ali, na viração do dia, o Senhor falava com ele. E o homem pecou. Notamos que quando a mulher pecou, não aconteceu nada. Quando ela comeu, não aconteceu nada. Quando ele comeu, o pecado entrou no mundo. Porque o homem estava ali como cabeça. Deus colocou o homem como cabeça ali, né? E na sua casa também, né? E o homem tipificando Cristo ali, e o homem peca. Porque o único que não conheceu o pecado é só Jesus. É o segundo Adão, o Adão espiritual. O Adão carnal pecou aqui, e para Deus diz que estavam bem, estavam ali, né? Eles não tinham roupas e não se envergonhavam como os índios, né? Hoje em dia não tanto, que os índios hoje têm até iPhone, mas os índios, né, mais antes. E quando entra o pecado, fala que eles se envergonharam, viram que estava nus e se envergonharam. E eles tentam cobrir esse pecado, né? E eles fazem coisas rutas, coisas toscas, coisas que não solucionam. Como às vezes a gente também tenta cobrir os nossos pecados, e eu vou falar mais adiante sobre isso. Mas logo à frente, no capítulo 3, verso 21, diz que, e o Senhor fez, né? O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, aquilo que era do vegetal, que era mais perecível que uma folha, qual a duração de uma folha, irmãos? Qual a duração de uma folha de figueira fora da árvore? O que aquilo ali ia proteger de quê? Primeiro só estavam ambos ali. Estavam com vergonha de quê? Estavam com vergonha de Deus. Porque quando você está no pecado, você tem vergonha de Deus. Quantos estão no mundo aí e não vêm para a igreja porque tem vergonha de Deus? Não é porque eles são ateus. Como eu falo, ateu não existe. Ateu não existe. Eles creem, só que em outra coisa. Eles creem na falsa ciência, que existe a verdadeira ciência, como eu já disse, que é útil, né? Tanto na medicina como em várias áreas, tecnologia. E a falsa ciência, as invenções de pseudocientistas que vão torcendo a verdade para encobrir a Bíblia e para afastar o homem de Deus. Quando uma pessoa, hoje muitos jovens vão para as faculdades e abandonam a fé, porque são tantas besteiras que são impostas e são fáceis de derrubar, mas o crente tem que se inteirar disso. O crente tem que adquirir conhecimento para poder combater isso também e salvar seus filhos da perdição. Hoje em dia, as faculdades, muitas delas, ao invés de preparar, está destruindo, né, as mentes dos nossos jovens. Mas, voltando ao texto, eles tentaram cobrir um pecado, uma coisa que não dava para cobrir. Aquilo ali não ia solucionar. Primeiro que para Deus, tanto faz se você está dentro da sua casa, está fora, se está nu, se está vestido, para Ele, isso aí não faz diferença. Como
As coisas espirituais não existe barreira física que atrapalhe. Então o homem tentou fazer isso aí, cobrir o pecado por si mesmo. Ele mesmo tentando cobrir o erro dele. Deus fala assim, quem te mostrou que estava nu? Por que você se escondeu? Ah, Senhor, eu estava nu e me escondi. Mas quem te mostrou que estava nu? Ou seja, ele já estava antes. Por que ele passou a sentir vergonha daquilo? Se é ele e a esposa só que está ali, qual a diferença? Porque quando Satanás entra na história, ele quer afastar o homem de Deus. Então falando, isso aqui é errado. Você não pode ir para... Quer ver um exemplo? Quando começaram a falar de Jesus para mim há muitos anos, eu ficava assim, eu não tenho como ir para a igreja não, eu sou muito doido, bebia, fumava, pintava e bordava, vamos dizer, pintava o 7, na época era jovem, e quando você fala assim, vamos para a igreja, eu falo, poxa, eu vou para a igreja, mas será que eu vou conseguir consertar essa área da minha vida? Será que eu vou conseguir consertar isso? E a gente acaba, o inimigo coloca tanto peso em cima da gente, você fala assim, não, eu não sou capaz de ir, não é o inimigo tentando te impedir de você ir. É o inimigo tentando te impedir de você se aproximar de Deus. Então ele vai arrumar um monte de artimanhas para você não acompanhar a Cristo. Se vocês observarem, Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um líder, e ele, como líder, quando estavam acontecendo as guerras, era o período das guerras, onde Davi, como líder, tinha que estar? Ele tinha que estar lá na guerra, ele tinha que estar à frente, ele tinha que estar à frente da batalha, mas ele se viu de vergonha, como Adão se envergonhou e se viu de vergonha diante de Deus pelo pecado, e Deus cobriu o seu pecado, simbolicamente ali através das túnicas de pele, que é simbolizando o cordeiro, simbolizando o sangue que tem que ser derramado para que se cubra o seu pecado, e Jesus fez isso por nós, deu o seu sangue. E Davi também cometeu um pecado. Ao invés de ele estar na liderança, estar lá na guerra junto, ele estava onde? Passeando pelo castelo. Irmãos, não fiquemos passeando pelo castelo, não fiquemos vagueando pelo mundo, pela vida, sejamos nós cristãos ou não, não fiquemos passeando pelo mundo. Quando eu era ímpio, eu estava passeando pelo mundo, não estava nem aí, e problemas em cima de problemas, e eu não queria ir para a guerra, não para a guerra do Senhor. E Davi estava ali, e ele é tentado, porque vê a mulher muito bela. Se ele estivesse na guerra, não veria mulher bela, eu só veria guerra. Eu só veria espada e flechada, e bordoada. Mas ele não queria, ele queria ficar na boa, erradamente. Aí ali, estava tranquilinho, estava descansadinho, mas ali o pecado estava rodeando. Ele devia estar lá na guerra. Vá para a guerra, meu irmão. Vá para a luta. Vai para a obra. Não fique no peitoral do castelo. Não fique no peitoral da varanda. Não fique no peitoral da igreja, não literalmente. Não fique vagueando. E Davi então peca. E ele, como líder, ele fala assim, no Salmo ele diz, Senhor, que não seja envergonhado por minha causa os que esperam em Ti. Ou seja, Senhor, que aqueles que buscam a Ti não se envergonhem, que eu não seja motivo de tropeço para eles. Irmão, todos nós temos pecados, mas não vamos deixar isso tomar uma proporção e não buscar a Deus, temos que buscar a Deus. Não vamos deixar tomar uma proporção que isso sirva de escândalo. Que sirva de escândalo para os irmãos, sirva de escândalo para o ímpio. Que nós possamos ser exemplo, ainda que pecadores, para nós termos que refletir a face de Cristo, não a nossa. A nossa nós somos pó, somos cinza. Sem Jesus não somos nada. E Adão peca ali,
Davi também passa por isso. Abraão passou por isso. Todos passaram por isso. Todos os servos de Deus passaram por isso. Todos tiveram seus problemas, seus pecados, né, seus repentes. Mas Jesus veio para poder cobrir o nosso pecado, para nos salvar. Mas Deus diz que se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E temos o Espírito Santo, o Paráclito, que é advogado, chamado para estar ao lado. Paracaléu. Chamado para estar ao lado. O Espírito Santo de Deus, e Jesus está chamado para estar ao nosso lado. Jesus, quando se foi, ele disse: eu enviarei outro Consolador. Outro, porque ele é um também. Ele, enquanto estava aqui, nos consolou. Foi e vai voltar. E enviou o teu Espírito Santo, né, o Consolador, para nos fazer lembrar todas as coisas, nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. Então, se Deus colocou em nós o Espírito Santo, nós temos que ter todo esse momento, qualquer pecado que cometamos, nós temos a consciência, e o Espírito de Deus agir em nós, e nós permitimos isso com amor, que Ele age em nós completamente, como João diz, né, que Ele cresça e eu diminua. Que nosso ego, nosso desejo por poder, ou por qualquer outra coisa, por orgulho, né, não prevaleça. Que o Senhor esteja ao nosso lado sempre. Eu vi uma pessoa comentando essa semana, num vídeo, e disse que, e eu concordo plenamente, né, não são palavras dele, tiradas da Bíblia, mas ele fez uma analogia, que o homem não vai para o inferno porque ele é pecador. Ele vai para o inferno porque ele rejeitou o perdão. Porque pecador todos nós somos. Aquela cruz era para nós. A punição era para nós. O inferno foi feito para os anjos, não foi feito para o homem. Para Deus foi feito para o diabo e seus anjos. Quem vai junto com ele é porque é trouxa. É porque quer. Porque rejeitou o perdão. Porque, ainda que somos pecadores, nós aceitamos. Eu, você, meu irmão, nós aceitamos o perdão de Cristo. E nós buscamos Ele continuamente. Nas nossas fraquezas, com toda a nossa simplicidade, nós buscamos o Senhor. E que façamos isso o máximo possível. Então, Jesus diz que amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Ele diz todo. Todo. Não é mais ou menos. É buscar a todo momento. Em especial quando agora temos tempos alguma vontade, muitos que diziam não ter tempo para os seus trabalhos, então Deus permitiu esse período, às vezes, ficar sem esse trabalho, e muitas famílias estarem em casa, e temos tempo à vontade. Agora temos tempo à vontade para orar, para buscar mais a Deus, para divulgar a palavra com a nossa família, com nossos familiares externos também, nossos parentes. Então que nós possamos fazer isso, irmãos. E nós sabemos que os nossos pecados a gente não consegue cobrir. Porque o mundo aí fora, a semana eu vi a moça falando que o rapaz matou a namorada, que estava grávida, porque ele não queria assumir. Ele queria sumir, não assumir. Ele sumiu, mas encontraram ele. Então, ao invés de sumir, assumir. Por que o homem matou a namorada? Porque um abismo chama outro abismo. A palavra de Deus diz isso. O abismo diz a onda, a vaga daquele vão. Uma vaga chama outra vaga, uma onda chama outra. Quem já teve a oportunidade de sentar e observar o mar, a onda vem, ela bate. Quando aquela água volta da areia, aquela ali já bate por baixo, já forma a outra. Uma chama a outra, e aquilo constante. O pecado é assim também. Se o rapaz foi lá, namorou, ficou com a namorada, como casado, já estava errado, pecou, e ali ele busca tentar cobrir aquele erro com outro erro pior ainda, e mata a moça. Davi fez isso também. Davi estava ali à toa, Primeiro pecado, não foi para a luta. Vá para a luta, meu irmão. Ele não foi para a luta.
Segundo pecado, a tentação. Ele foi tentado. A palavra de Deus diz que nós somos tentados, mas nós podemos resistir ao diabo. Então não tem desculpa falar assim, a culpa é do diabo. Não, a culpa é sua, a culpa é minha se eu pequei. A culpa é minha, tanto é que se eu continuar nele eu vou para o inferno. Porque o diabo já vai de qualquer jeito, ele já está condenado. Ah, nós ainda temos chance. Né? Aqueles que não têm Jesus têm a chance de buscar a Jesus ainda. Então Davi cometeu um pecado de estar ali na preguiça ali, vagueando. Comete outro pecado de ir observar onde não devia. Comete outro pecado mandando trazer aquela mulher. Comete outro pecado engravidando aquela mulher que não era dele. E para encobrir aquele pecado, ele comete um pecado pior. Ele manda matar o marido dessa mulher. Irmãos, vamos ver a diferença entre tem dois líderes aí na história. Davi e Urias. Um líder estava vagueando, não estava nem aí para a guerra. Ah, está tudo tranquilo, eles se virem por lá, eles dão conta, não precisa de eu ir, já estou tranquilo, eu sou o rei. O outro estava lá batalhando, largou a família em casa, a mulher, pelo que Davi foi tentado, a mulher era linda. Linda, o corpo bonito, tentador, pecou por isso. Então o cara deixa uma esposa bonita, sozinho em casa, que ele vai para a guerra, porque ele é fiel ao rei. Ele é fiel a esse mesmo rei que mandou matá-lo. Urias é tão fiel, irmãos, que quando ele volta, Davi, quando eles vêm da guerra, né, e eles iam continuar outras batalhas, e eles acampam, e Davi querendo encobrir o pecado dele, e esse eu dei um intervalo aí, eu passei por cima dele, voltando nele agora. Esse outro problema, ele chega e fala, olha, a mulher fala, estou grávida. Davi, e agora? O que fazer? É simples, chama ele, o marido, manda ele para casa, ele vai ficar com ela, fala que o filho é dele. Não tinha programa do Ratinho para fazer DNA, Olha o DNA lá do Ratinho. Não tinha programa do Ratinho lá para fazer DNA, para expor para todo mundo. Mas o pecado seu, o pecado meu, o pecado da Davi estava exposto, latente diante de Deus. Então, ele chega, manda aquele homem para casa e ele fala assim, meu rei, jamais, os meus soldados estão todos ali no relento, eu estou ali com eles. Esse homem, irmãos, ele era fiel ao rei, ele era fiel aos soldados dele, ele era fiel à sua esposa. Olha como é que o pecado vai se agravando em cima de Davi. Então a gente não pode deixar acontecer isso na nossa vida, porque um pecadinho chama outro. Às vezes a pessoa fala assim, como eu já disse para alguns irmãos, a pessoa um dia falou para mim assim, por que você não bebe? Por causa da sua religião? Não, se eu quiser beber, eu bebo escondido. Se eu fosse, se eu não tivesse moral, se eu não fosse servo de Deus de verdade, eu beberia escondido. E tem igrejas também que bebem. Se eu quisesse beber, eu iria para outra igreja que permite beber. Existem igrejas que permitem beber. Eu prefiro não. Eu faço um nazireado com Deus. Um voto de nazireu com Deus. Purificar minha vida para Ele. A pessoa fala, então por que você não bebe se a religião não te proíbe? A religião não proíbe de nada. Nem Deus não proíbe de nada. Deus te proíbe de alguma coisa, meu irmão? Não. Você faz obedecer ele porque você quer obedecer ele. Então, nós temos a opção de não obedecer e ir para o inferno. Então, eu não bebo. Falei para as pessoas, eu não bebo porque eu me conheço. Porque se eu for beber um pouquinho, quando eu estiver nervoso, agitado, revoltado, eu vou beber um tantão e vou perder o juízo. Eu já bebi quando era jovem. E quantas vezes me lasquei por causa disso. E se não tem problema eu beber um pouquinho, então não tem problema também eu fumar. Correto? Então não tem problema eu trair minha esposa de vez em quando, um pouquinho só. Você está entendendo, meu irmão? Que ponto que eu quero chegar? O pecadinho e pecadão. Tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, meu irmão. Moisés conduziu o povo e sofreu com aquele povo. Sofreu. Pergunte aos pastores, como é difícil manter, em ordem, um pai de família, como você que é pai de família, mãe, como é difícil manter filhos em harmonia. Imagina a igreja, cada um do seu problema, e o pastor tem que ordenar ali, opa, isso aqui não, peraí,
para tentar manter em ordem a coisa. Muitos pastores estão se suicidando. E, né, não sei qual o problema, o Senhor tem misericórdia. Às vezes problemas de saúde, às vezes problemas psicológicos, pessoas que têm depressão e tal, e outras coisas, e às vezes não aguentam o fardo. Agora imagina Moisés, a gente calcula em 2 milhões de pessoas, e o povinho encrencado, povinho difícil de mexer, povo que estava no deserto, ele preferiu, assim, não querendo voltar para trás, eu prefiro ser escravo do faraó do que ser liberto com Moisés. Então tem muita gente querendo continuar sendo escravo do pecado, do que vir para Cristo. E Moisés passou por aquilo tudo, mas por uma desobediênciazinha assim, é enorme, né? Teoricamente pequena, e não entrou na terra prometida. Deus me levou ele no cume do monte, mostrou ele de longe, deu ele a alegria de ver, mas não podia entrar. É como você ter prometido, alguém prometeu para você um prêmio, e você vai para praia linda, um lugar, uma cidade maravilhosa, sei lá, coisa linda, umas férias, e pelo caminho você apronta alguma, e essa pessoa fala, olha, eu não vou deixar você entrar não. Você pode até ver ela, ela é legal, ó, você vai ter o gostinho, mas não vai entrar. Imagina a situação, meu irmão. Então, por uma coisinha, às vezes a gente perde a bênção. Não estou dizendo que Moisés perdeu a bênção, porque ali era coisa física. Se ele não entrou na terra, talvez até para poupá-lo. Porque a quantidade de luta que ele já teve, e a quantidade de lutas que tiveram logo em seguida atravessar o Jordão, era outro tanto de luta. E Deus tem, em cada época, ele tem um para poder coordenar. Para poder estar à frente e tomar as burdoadas também. Então, irmãos, que a gente possa fazer o máximo e cuidar dos mínimos detalhes. Às vezes, eu sempre falo com a minha esposa, a gente comenta alguma coisa assim que acontece, ou às vezes lê um texto, ou de alguma situação, aí fala assim, mas por que disso? Não, a diferença está no detalhe. Né? Às vezes fala assim, isso aqui é igual as pessoas falam assim, né? Ah, homem é tudo igual. Homem é tudo igual. Ou o cara fala, mulher é tudo igual. Não é não, meu. A diferença está no detalhe. Cada um tem um detalhezinho que torna aquela pessoa especial, que torna você especial. Um detalhezinho em você. Você pode ser parecido com outro, podem ser gêmeos idênticos, mas há um detalhezinho em você que faz você especial. E para Deus, cada um de nós somos especiais. Então, que nós não sejamos motivo de vergonha, que nós não nos envergonhamos de Cristo, né? Nunca nos envergonhamos disso, e que nunca sejamos motivo de vergonha, que o nosso pecado não escandalize a igreja, que o nosso pecado não escandalize o mundo, que as pessoas não vejam em nós estampado o pecado ali, que seja motivo de tropeço. Que nós oremos pedindo pressão do Senhor sempre, que ainda que pequenos, o Senhor nos liberte, que aquilo não se torne uma coisa que cause transtorno para as pessoas, que atrapalhe a pessoa vir para Jesus. Que possamos ser bênção a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de nós, nos proteja. E que nós jamais tentemos, como Adão, cobrir o nosso pecado com coisas que não vai cobrir, com coisas que não são suficientes. Há um único que pode cobrir o nosso pecado, chama-se Jesus Cristo. O mundão tenta cobrir o pecado com a mentira. A pessoa faz uma coisa, depois ela mente e jura de pé junto aquilo ali, que ela não fez aquilo, para tentar cobrir aquele outro pecado. Ela cometeu um terceiro, um segundo pecado, e comete um terceiro. Né? Então, a mentira não cobre o seu pecado, o engano não cobre o seu pecado. Não adianta a gente torcer, tentar, adaptar de qualquer forma, que nada vai cobrir o nosso pecado. Nada vai fazer a gente ir para o céu, senão a misericórdia de Jesus Cristo. Senão a túnica de peles, né, como ele fez para nos cobrir. E que o sangue de Jesus nos purifique, né, de todo o pecado. A nós que somos servos, que o Senhor já fez isso. A você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz que não podemos ter dois senhores. Há de servir um
e abandonar o outro, abandonar um e servir o outro. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos servir a Deus e o pecado. Né? Então o que nós precisamos fazer como Josué. Fala, olha, se Baal é Deus, segue Baal. Se o Senhor é Deus, sigamos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué lhe deu, olha, vocês têm a opção. Mas eu já estou falando por mim. Eu vou servir o Senhor. Porque o Senhor, só o Senhor é Deus. Que esse Jesus maravilhoso, que cobriu o pecado desde o início, com a sua morte, levou para sempre os nossos pecados, levou as nossas dores sobre si. Que Ele nos abençoe. Te dê um fim de semana feliz na presença do Senhor. As coisas estão se normalizando, mas a obra do Senhor é muito extensa, a seara é grande. Jesus diz que a seara está pronta para colher. Que venham ceifeiros para poder ceifar, colher. Irmãos, o mundo está gritando por socorro, gritando por alguém que o socorra. E esse socorro só vem do Senhor. E nós somos esse canal de bênção para eles. O Senhor nos colocou como atalaias, como vigias, para poder olhar, ver de longe, não permitir que o pecado se aproxime e abençoar essas vidas. Que o Senhor nos use, que o Senhor te use, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Deus Santo, em nome de Jesus, o Senhor colocou na torre alta, Deus, para que possamos vigiar, ó Deus, para que o pecado, o inimigo, ó Deus, não se aproxime. E se vier se aproximando, Deus, que nós estejamos preparados para guerrear e combater, ó Deus, não permitir que entre em nossos arraiais. Ó Deus, que o Senhor seja a torre forte, o castelo forte, os muros, ó Deus, de contenção, ó Deus, de todo pecado, Pai. Ó Deus, que o Senhor é um muro que não se rompe. O Senhor são as portas, ó Deus, resistentes, ó Deus, que só se abre, ó Deus, para que bênção seja colocada em nossas vidas, ó Deus, e jamais pecado. O Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, ó Deus. Abençoa os irmãos, os amigos que estão ouvindo essa mensagem, ó Pai. O Senhor colocou em nosso coração, que o Senhor mexeu em nossa vida com ela, ó Deus. O Senhor mexa, ó Deus, em cada coração nesse momento, Pai. Que o mundo, Pai, possa ver que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor, ó Deus, pode agir em nossas vidas e nos dar salvação, Pai. Não há outro nome dado, ó Deus, entre os homens pelo qual importa ser salvo, ó Deus, senão o nome de Jesus. Seja no céu, na terra, debaixo da terra, ó Deus. Só o Senhor, Pai. Aquele que nos media, o único mediador entre Deus e o homem, Pai. Jesus Cristo, o homem. Ó Deus, que o Senhor esteja mediando, Pai. E trazendo, Deus, essas pessoas, ó Deus, para junto de Ti, ó Pai. Como o pastor, ó Deus, que junta as ovelhas, ó Deus, no seu aprisco, Pai, e cuida de cada uma delas, e trata, e dá o alimento, e dá o cuidado, e evita que o lobo se aproxime, Pai. Ó Deus, fica conosco, Pai. Abençoa nossa família, abençoa nossos vizinhos, nossos amigos, todos esses que estão nos ouvindo também, ó Deus, eu sei com cada um deles, Pai. É a nossa oração no nome santo, maravilhoso e poderoso do Senhor Jesus. É o Senhor da nossa vida. Amém. E graças a Deus. Semana abençoada, queridos. O Senhor nos abençoe.